Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da análise de 1 João, aqui feito pela escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa 12ª aula dessa análise. Na última aula nós paramos traduzindo o versículo 3 da carta de 1 João e agora vamos analisar esse texto de uma forma mais específica. Então, lembrando, já que a gente fez isso na última aula, vou ler aqui em português: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, o que a gente tem aqui, para a gente chamar a atenção, a gente teria alguns elementos que seriam interessantes chamar a sua atenção para eles, mas eu quero já lembrar aqui, quando a gente tem Heorakamen e Akekuamen, novamente, como eu já analisei, são elementos de uma testemunha. Ele está validando legitimando a sua testemunha, o seu fato de ser testemunha, o seu testemunho, quando ele diz o que temos visto e o que temos ouvido, né? O que temos visto e ouvido. Ele está dizendo aqui que é uma testemunha e isso nós anunciamos. Ele já está... Lembra que a gente falou que o Evangelho, que 1 João, ele tem uma carta que tem uma característica de trazer, de ficar voltando o argumento, né, e fortalecendo o seu argumento. Então ele já disse algumas vezes aqui que temos visto e ouvido, que temos visto e ouvido e apalpado. Então, isso em 2 versículos. E agora no 3º versículo ele diz de novo: que temos visto e ouvido, anunciamos, né? Então, novamente, ele traz essa ideia aqui pra gente, mostrando que, basicamente, se você é uma testemunha, você vai ter que falar daquilo também, né? É quase uma coisa esperada de toda testemunha. A testemunha, ela precisa falar daquilo que ela viu, pelo menos a testemunha no sentido que nós estamos trazendo aqui. Alguém que viu, que ouviu, que experimentou o Evangelho, aliás, exatamente, o Evangelho de Cristo. Então essa pessoa vai anunciar. Então é o que ele diz: nós somos testemunha, vimos e ouvimos a palavra da vida do Senhor Jesus Cristo, e agora nós anunciamos para vocês. Né? E aí nós temos o Rina aqui, como eu já falei para vocês, significa o para quê. É uma palavra importantíssima, embora tenha só 3 letras no grego, mas é uma palavra importantíssima para você lembrar, porque Rina tem a ver com propósito, com a ideia de para quê, a fim de quê. Então, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, né? Rimeis koinonia erreter, methemona. Então, para que vós também mantenhais comunhão conosco. E aqui a gente precisa salientar alguns pontos, e um desses pontos é o seguinte: essa ideia aqui de comunhão, e essa palavra aqui, koinonia, ela é uma palavra muito mais, certo, do que pessoal. Quando se fala aqui de comunhão no contexto de 1 João, não se fala somente de uma proximidade. Eu vou ter comunhão com os irmãos. Então, o fato de eu ter comunhão com os irmãos é o fato de eu estar próximo dos irmãos. Não é por aí que a gente está trilhando o caminho. O caminho aqui, para se mostrar, é uma comunhão que é uma parceria, certo? Uma parceria na obra de proclamação do verdadeiro Evangelho. Então nós estamos tratando de uma parceria, estamos falando de algo é uma sociedade que tem um propósito em comum. Então lembre que essa koinonia aqui, que a gente está chamando a sua atenção para ela, não tem nada a ver, ou melhor dizendo, né, tem a ver, mas ela é muito mais, certo? A koinonia aqui de 1 João é muito mais do que estar próximo dos irmãos. Significa estar numa sociedade, numa parceria, num empreendimento, e eu vou usar essa palavra com cuidado, né? Em um projeto, em um empreendimento eterno com outras pessoas. Sabe por que é importante falar isso, certo? Porque é o seguinte:
A gente vive numa sociedade muito, mas muito superficial nos relacionamentos. Lembra que essa carta fala muito de relacionamento. Ame os outros, o amor de Deus. Deus é amor, você tem que amar o seu irmão. Se você não amar o seu irmão, você é mentiroso. Você não é nem de Deus. Então, o relacionamento é fortíssimo. É um tema fortíssimo nessa carta. E a palavra koinonia, ela traz essa força semântica, né? Essa força de significado aqui para esse texto. Então, quando a gente fala de koinonia, de comunhão, dentro da nossa sociedade puramente superficial, nessa sociedade que a gente vive, em que os relacionamentos, eles são bom dia, boa tarde, boa noite. Se eu quiser saber um pouco mais da sua vida, você já fica um pouco mais retraído. Claro, né? Se alguém quer saber mais da sua vida por uma razão qualquer, então isso não é legal. Mas eu digo pessoas que até mesmo chegam na igreja, mas não querem muito a sua vida, vamos dizer assim, muito ligada à igreja, muito ligada a outras pessoas da igreja, porque então senão você vai ser muito vulnerável, ou então você vai se colocar de uma forma muito difícil das pessoas notarem você. Olha, não é assim que funciona. A comunhão que a gente fala na Bíblia não tem nada a ver com o que as pessoas às vezes entendem hoje de comunhão. Às vezes as pessoas acham que comunhão hoje na igreja, né, parece é o tempo do lanchinho. Então tem um lanchinho ali na igreja, então é a comunhão. Eu entendo, né? É a hora dos irmãos estarem juntos. Beleza. Só que é mais do que isso, tá? Essa koinonia aqui, quando ele diz, olha, eu anunciei para vocês esse evangelho aqui, não foi para vocês tomarem chazinho comigo, não. Talvez João falasse nos dias de hoje. Eu anunciei essa palavra da vida, eu anunciei Jesus para vocês, a fim de que vocês tenham comunhão, ou seja, para que vocês cooperem comigo, para que vocês entrem junto comigo nesse empreendimento. Não tem a ver com a ideia somente de tomar um chazinho depois do culto, não, certo? A comunhão em que se fala aqui é uma comunhão de um empreendimento junto. Nós somos sócios, cooperadores na obra do Evangelho, com o Senhor Jesus Cristo sendo o nosso patrão, né? Utilizando aí essa figura de linguagem. A ideia é mostrar que essa koinonia não é uma koinonia qualquer, é uma comunhão de um empreendimento sólido do Evangelho de Cristo, e que quando nós temos uma comunhão com os irmãos, nós estamos juntos pela obra de Deus, estamos juntos pela comunhão do Evangelho, e essa comunhão não é somente essa questão de estar junto, não só uma questão de trabalhar junto, mas se você trabalha junto e você é junto mesmo, você sofre com os outros, você se alegra com os outros, é dessa comunhão que nós estamos falando. Então, a diferença dessa koinonia que é permeada pelo amor de uns pelos outros, o que traz o oposto disso não seria o ódio dos irmãos uns pelos outros. O oposto disso é o que eu vou chamar de indiferença. Às vezes as pessoas acham que o contrário do amor é ódio, mas o contrário do amor não é ódio. O contrário do amor é indiferença, porque alguém que ainda tem ódio é alguém que responde a outra pessoa. Por pior que seja o ódio, mas ele ainda responde a algo que o outro fez. A indiferença é a pior coisa. É o oposto do amor, porque a indiferença é não ligar para o outro. É como se o outro não fosse praticamente ninguém para mim. Ele não faz muita diferença nessa minha relação com ele, não, certo? É essa questão que a gente está querendo colocar aqui. Então, talvez teria que tomar mais tempo ainda para explicar esse contexto de comunhão, de koinonia. Estou tomando mais tempo aqui porque é um tema importante dentro dessa carta, mas não confunda comunhão com chazinho, por favor, certo? Não é o cafezinho depois do culto, não é o chazinho depois do culto. Aquilo ali é comunhão no sentido dos irmãos estarem juntos, mas essa comunhão aqui, irmãos, Jesus Cristo morreu por essa comunhão. Jesus Cristo não morreu só para que você tome um chazinho com os irmãos. A não ser que esse chazinho, né, seja um lugar em que você esteja conversando coisas espirituais, amando os irmãos,
querendo saber como eles estão, mas se for só um momento para passar o tempo ali, depois da igreja, depois para leves conversas superficiais e irrelevantes para a sua vida espiritual, então isso não é comunhão. A comunhão é estar junto com os irmãos para que essa união pela obra do evangelho seja feita, essa cooperação seja apresentada e esse cuidar uns dos outros também, obviamente, seja colocado. E ele diz que essa comunhão, a nossa comunhão é com o Pai, né, do Patros, Kai Metá, ou seja, e com o seu filho, certo? Seu filho, Huiu Autu. E a palavra Huios, que é essa palavra aqui, ó, que ele diz o Filho de Deus, né? Jesus Cristo, o seu Filho, Jesus Cristo, essa palavra só é usada para se referir a Jesus. A palavra Huios, ela significa filho, certo? Ela significa filho, e em outros lugares do Novo Testamento ela significa filho no sentido comum, como nós entendemos. Mas aqui na carta de 1 João, Huios só se refere a Jesus, ao Filho de Deus. Ele usa essa palavra somente para falar de Jesus como Filho de Deus. Quer dizer que em qualquer lugar do Novo Testamento, Huios é Jesus. Não foi isso que eu falei. Eu falei que em 1 João, quando Jesus é mencionado, aliás, quando a palavra Huios é trazida, ela é trazida em relação a Jesus. Em outros lugares do Novo Testamento, ela pode falar filho no sentido comum. Tem o Senhor lá e ele é pai e tem o seu filho. Mas no caso aqui de 1 João, a palavra Huios é no sentido de filho de Deus, Jesus como filho de Deus. Para crentes, né, filhos de Deus, para outras pessoas filhos de Deus, João usa uma outra palavra, ou outras palavras, que é teknia ou teknon, que é filhinhos ou filho, né, ou criança, mais ou menos essa ideia aí. O ponto para lembrar aqui do versículo 3, entre tantas coisas, é a seguinte, João dizendo, eu anunciei isso para vocês, para que vocês tenham uma comunhão, que não é só um chazinho, não é só uma conversinha superficial, que é cooperar com a obra do Evangelho, se entregar por isso e amar uns aos outros, no sentido de não ser indiferente uns para com os outros. Beleza, é muita coisa para falar em cada versículo, dá vontade de passar mais tempo ainda, mas a gente quer prosseguir. Lembra que a gente tem que definir a lente do microscópio, a gente tem que definir quantos % a gente vai colocar de zoom na carta de 1 João, porque a gente precisa, né, obviamente, seguir adiante. Kaitauta grafomen rimeis, hina rehara remon e pepleiromene, plepleromene, que é estas coisas, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, certo? É essa tradução que a gente tem em português. Vamos entender como foi que o autor chegou aí, ok? Nós temos aqui a palavra kai. A palavra kai significa e, como já falei, então kai e. Tauta é uma expressão no grego que vem do pronome demonstrativo hutos, certo? Deixa eu melhorar aqui esse tal aqui. Tá difícil aqui, eu quero que ele fique bonito aqui. Minha letra não é das mais bonitas e em grego não ajuda muito, mas vamos juntos aí. Hutos, tem uma aspiração áspera aqui, hutos, ok? A palavra hutos significa este, e no grego o pronome demonstrativo ele pode ser masculino, feminino ou neutro. Neste caso aqui ele está no neutro. E no neutro plural, inclusive, né? Às vezes no grego quando a gente utiliza somente o pronome sem se referir a nada, às vezes a gente quer falar algo a mais do que somente aquele pronome. Então, quando a gente tem tauta aqui, por estar no gênero neutro, ele vai ser traduzido como e estas coisas. Está no nominativo plural, tauta. Então significaria exatamente estas coisas. Mas cadê a palavra coisas aqui no grego? Não está aqui em lugar nenhum a palavra coisas. Mas o pronome demonstrativo neutro no plural, sendo colocado nesse tipo de contexto, vai significar estas coisas. Ok? Só um toquezinho de grego aí para você não
para você ficar esperto, né? Então, e estas coisas, graphomen, escrevemos. Você lembra da palavra grafo? O verbo grafo, ele vem ele dá origem a palavras como gráfica, como grafia, ortografia, ok? Então, grafite, grafo, grafia, como eu coloquei. Então, essas palavras e outras que a gente poderia lembrar aqui, caligrafia, essa é até uma palavra legal, né? Caligrafia, a palavra calé, ou desculpe, a palavra kalos, né, tem a ver com a ideia de bom, e grafia tem a ver com a ideia de escrita. Então, caligrafia é uma boa escrita, uma escrita bonita, por isso que a gente estuda caligrafia na escola, né, para escrever de forma bonita. Algo que vocês estão vendo aqui que provavelmente eu não fiz muito bem, né, mas, enfim, está aí dado o exemplo, graphomen, grafia, grafo, eu escrevo, grafeis, tu escreves, grafei, ele escreve, graphomen, nós escrevemos. Então, e estas coisas escrevemos, remeis, que é o nosso pronome aqui pessoal, então é nós escrevemos, eu coloquei aqui por cima, só para não colocar estas coisas escrevemos nós, mas nós escrevemos. O rina, que você já sabe que tem a ver com a ideia de finalidade ou propósito. Então, essas coisas escrevemos para que, eu vou traduzir aqui como para que. Lembre-se que eu estou traduzindo o rina aqui. Hará, remon. A palavra hará, ela tem a ver com a ideia de alegria. Então, estas coisas vos escrevemos para que a alegria, vou colocar aqui aqui nós temos o remon com o genitivo plural, então por isso significa para que a nossa, rehará, que é a nossa alegria, para que a nossa alegria, que é verbo eimi, então para que a nossa alegria seja pepleromene, que significa para que ela seja completa. O verbo pleiro, aí está na sua forma perfeita também, e tem a ver com a ideia de plenitude, certo? De completude. Então, para que a nossa alegria seja completa. Vamos analisar então o texto. Nós temos aqui do versículo 4 o seguinte: Kaitauta graphomen remeis hina heihará remon e pepleromene. Então, para que a nossa alegria seja completa. Às vezes você pode pensar, né, que quando ele diz aqui estas coisas escrevemos para vós, antes ele já tinha dito, né, que essas coisas nós anunciamos para que vocês tenham comunhão, certo? Essas coisas nós escrevemos, aliás, desculpa, ele disse, nós vimos e ouvimos e anunciamos para que vós tenhais comunhão conosco. Então, ele escreve para que haja essa comunhão. Ele anuncia para que haja essa comunhão. Ele anunciou ele anunciou esse evangelho no início para que aqueles irmãos tenham comunhão com ele. E aí ele diz, Kaitauta graphomen, nós escrevemos estas coisas, ou seja, esse livro, que essa carta aqui que eu estou escrevendo, ele tem um propósito. O propósito dela é para que essa alegria nossa seja completa, a nossa alegria seja completa. Então, lembra, rina, finalidade, importante palavra. Se você puder lembrar dessa palavra, no seu conhecimento aí de grego ou não, para que, a fim de que é uma palavra, é uma expressão importantíssima dessa palavra grega rina, que sempre, eu posso dizer que ela sempre tem um papel importante dentro do texto. Então fique atento para quando ela aparecer para você, beleza? Para que a nossa alegria seja completa. Então,
aqui a ideia é que essa alegria do apóstolo não poderia ser completa se os seus irmãos estão em perigo de fugirem da verdade. Então, pense da seguinte forma, certo? Aquele apóstolo, ele conheceu aquelas comunidades para quem ele está escrevendo. Provavelmente ele plantou muitas dessas igrejas nas casas e ele estava feliz porque, obviamente, aquele evangelho que foi anunciado, ele transformou a vida de muita gente, transformou uma comunidade, né? Fez com que uma igreja fosse formada ali. Mas, o que foi que aconteceu? Alguns falsos mestres saíram dessas igrejas e tentaram anunciar ali, não conseguiram, saíram e depois estão voltando. São pessoas que estão mandando, aliás, são falsos mestres que estão sendo itinerantes, eles estão caminhando aí pelas comunidades, pelas igrejas, sendo recebidos por essas igrejas. Para quê? Para ensinar o que é falho contra a pessoa e a obra de Jesus. Então, a alegria de João, lembra que ele fala, né, que a alegria dele é que esses irmãos andem na verdade, é de saber que esses irmãos andam na verdade. Então, se esses irmãos, eles estão fugindo da verdade, a alegria de João não seria completa. Perceba o que é a alegria com meus irmãos. Isso é fantástico. Exatamente aqui em 3 João, quando ele diz: não tenho maior alegria do que essa alegria. O que é sua alegria? A de ouvir que meus filhos andam na verdade. Lembra que 3 João é uma carta de acompanhamento. Então, ele está dizendo aqui na primeira, que é aquela circular, né? A primeira João é uma carta circular, a primeira delas, entre as igrejas, e as outras é de acompanhamento. Então, essa carta circular, ela vai trazer essa ideia aí. Ó. Estou escrevendo vocês para que a nossa alegria seja completa. Se eu sei que esses filhinhos, né, como ele chama, com todo esse cuidado pastoral, com todo esse amor pastoral que João nutre por esses irmãos, se eles não andam na verdade, eles estão... a alegria de João, ela não está completa. É uma alegria falha, é uma alegria que precisa, né, que requer um cuidado, que requer uma completude. É isso que eu quero dizer. Eu escrevo para vocês. E lembre-se de que a gente falou, né? Ele está com 2 propósitos muito claros, que os dois são assegurar a fé dos irmãos e dar critérios para que eles possam julgar os espíritos, para que eles possam saber como eles vão se defender quando alguém vier anunciar o evangelho, como é que eles vão julgar se aquilo é verdadeiro ou não. Então esse é um propósito, defender a fé e também assegurar esses irmãos. Se você se você tem esses critérios com você, então fique tranquilo, você é um filho de Deus, você está na luz, etc. Esse é um ponto, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é exatamente esse. Ele está escrevendo com esse propósito exatamente porque ele quer o bem espiritual desses irmãos, ele quer uma vida espiritual saudável nesses irmãos. Ele quer saber que esses irmãos andam na verdade, ou seja, que eles andam na luz. Então, por isso que ele diz, para que a nossa alegria seja completa. Se ele sabe que esses irmãos estão falhando no conhecimento de Deus, se ele sabe que esses irmãos estão, de uma certa forma, confusos sobre a sua fé, o que a gente pode entender disso? A gente pode entender que ele não está com a sua alegria completa. A sua alegria só vai estar completa quando ele souber que esses irmãos andam na verdade. Ok, entendemos isso. Sabe o que eu posso falar acerca disso? Para mim e para você também. Às vezes a gente diz para as pessoas da seguinte forma: só falta isso. Seria muito bom se a gente tivesse isso.
Seria muito bom se a gente tivesse aquilo. Às vezes a gente fala, às vezes a gente só pensa. Como se aquela coisa que eu tanto espero, aquela pessoa que eu estou sempre pensando, enfim, se eu tivesse aquilo, então a minha alegria seria completa. Mas imagine que João está falando para que a sua alegria seja completa. Ele não está falando de que ele precisa de mais dinheiro, ele não precisa de uma boa aposentadoria para que a sua alegria seja completa. Não é isso que faz a sua alegria ser completa. Não é uma casa, não é um carro, não é o reconhecimento das pessoas, não é uma vida acadêmica bem reconhecida também, bem produtiva. A alegria de João é saber que esses irmãos andam na verdade. Então ele escreve, ele tem um propósito de escrever para esses irmãos para que a alegria deles seja completa. A gente pode pensar, mas que coisa mais, né? Talvez seja uma coisa meio, vamos dizer assim, meio egoísta, né? Estou escrevendo para que a minha alegria seja completa, mas não é isso. A alegria dele é completa somente se esses irmãos estiverem na verdade. Então, ao invés de ser algo egoísta, é algo altruísta. A alegria deles, a alegria de João não está nas coisas deles, está nos outros irmãos, para que eles andem na verdade. É por isso, é essa a alegria de João, e essa que deveria ser a nossa alegria. Ao invés de a gente colocar a nossa alegria em coisas aqui desse mundo, a gente poderia colocar a nossa alegria em saber que tem irmãos que andam na verdade, em se preocupar com irmãos que estão fugindo do conhecimento de Deus. E ter alegria, uma alegria verdadeira, plena, quando um irmão está seguindo no caminho da verdade. Então, isso traz para a gente valores diferentes do que o mundo traz, certamente, e eu espero que isso transforme o nosso coração também. Esse foi o nosso comentário, a nossa análise aqui do versículo 4. Na próxima aula, vamos entrar no versículo 5, que é uma nova sessão, certo, desse esboço, e que Deus nos ajude nesse propósito. Um grande abraço, valeu!